Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Catarine, aqui do Educar com Sapiência. Estamos aqui num fim de tarde de sol e cigarras cantando, não sei se é cantando isso que elas fazem, mas estamos de volta aqui com a nossa continuação da série 7 Atitudes para uma Educação que Floresce. Gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Aqui no canal do YouTube tem uma série chamada Conversas para um Café, que foi uma série que eu comecei depois de fazer os áudios, né, no ano passado. E, enfim, eu quis dar continuidade a isso. E eu comecei, se eu não me engano, é o primeiro ou segundo episódio, que é assim, o título: Quando as coisas não saem conforme o esperado. Ali eu falo sobre essa questão de lidar com os imprevistos, né, que acontecem. Porque nós fazemos planos, como esse assunto que nós estamos falando aqui, mas a vida real é a vida real, né? Então, quando eu fiz o plano, eu estava programando, né, o curso sobre planejamento e tudo isso, e aí eu queria fazer uma série separando uma parte dos assuntos que tinham saído mais como as preocupações das pessoas na pesquisa que eu fiz, e fazer essa série aberta aqui no YouTube para ajudar vocês. Só que no projeto, essa série era para ter começado dia 17 de outubro, para depois eu poder trabalhar... Ah, o helicóptero, gente, que maravilha! Para depois eu poder trabalhar só nas questões do curso, porque o curso já começa dia 7. Porém, a vida aconteceu. E, enfim, muitas coisas aconteceram, eu fiquei doente, não deu para fazer tudo no tempo certinho que eu tinha planejado. O resultado é que agora eu estou trabalhando nas duas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos gravando as aulas ali do curso e ao mesmo tempo eu estou fazendo aqui para vocês esse projeto. Então, na verdade, verdadeira, por isso que às vezes está demorando um pouquinho, tá? Não está saindo na hora certinha o vídeo, mas porque eu tenho que associar as duas coisas. Mas é a vida, né? A gente vai... Quando a gente faz o planejamento, fica mais fácil a gente lidar com os imprevistos, como nós já conversamos. Mas ainda assim a gente tem que lidar, né, gente? Então vamos lá. Temos muitos comentários, eu estou super feliz e animada com os comentários de vocês. Deixa eu falar todo mundo aqui que comentou. A Jaqueline... Jaqueline, eu não sei se estou pronunciando o seu nome certo, se é Conqueto. Parece nome italiano, né? A Sheila Dibi, a Laís Fraga, a Silvânia. Gente, a Silvânia me mandou por e-mail. Eu queria ter imprimido para mostrar para vocês, mas a gente está usando o cabo da impressora nas gravações. Ela me mandou um arquivo com o propósito dela para a educação do filho, e ela fez um bonequinho, e aí ela marcou na cabeça as questões intelectuais, na mão as questões de atitude, no coração, nos pés. Eu achei tão legal. Amanhã eu consigo imprimir para mostrar para vocês, tá bom? A Miriam Borba, a Mara Nunes, que é professora também, está em crise. A Flávia Mello, a Edilane Soares, né? A Cássia Belli, a Renata Nogueira, a Juliana Moraes Gil, quem mais? A Ágata, a Clarissa, a Lilian Carvalho, a Clarissa Rodrigues, né? Quem mais tem aqui? A Poliane Sobuk, a Ana Carolina, a Patrícia Nóbrega, a Annelise Rocha, a Sara Bruzi, a Renata, já falei, a Renata Nogueira, Joselana Mendonça, a Priscila Santana, a Vivian de Queiroz e a Miriam Borba, que eu acho que eu já falei também. E aí, eu queria comentar, é claro, não vai dar para eu ler para vocês todos os comentários que vocês estão vendo, né, quando as pessoas comentam. Mas o que eu queria separar aqui é que quando eu comecei a falar sobre planejamento, ontem, eu achei muito engraçado os tipos de reações, assim, de desespero até, não sei, angústia, né? Mas, então, eu vi assim, nós temos, por exemplo, algumas pessoas que sentem dificuldade para planejar. Então tem lá o comentário da Sheila, né, contando como que para ela isso é um desafio. A Edilane também, deixa eu ver aqui, onde que eu marquei cada um. A Edilane, achei engraçado que ela escreveu: eu sabia que em algum momento desse projeto eu seria confrontada com a minha dificuldade. Quem mais que falou sobre isso? A Mara falou uma coisa interessante, né? Ela falou duas coisas. Uma da dificuldade de fazer um planejamento anual como professora,
porque de fato isso é um desafio, né? Se a gente não tem as ferramentas certas, eu acho, e fica difícil mesmo. Mas ela também comentou a dificuldade de saber o que planejar com uma pessoa solteira, né? E aí tem o comentário da Cássia, que está mais pra frente, que ela está falando de um livro que ela leu, que fez com que ela percebesse que precisava começar a diminuir um pouco a quantidade de atividades e fazer uma limpa, assim, né, na vida. Eu acho que, inclusive, ela está comentando aqui no vídeo sobre prioridades, né, não sobre planejamento. Mas a ideia que eu queria deixar é essa. É claro que nós estamos falando sobre educação, mas mesmo quem não tem filhos ainda, pode começar a trabalhar nessa ideia de eu preciso ter um projeto de vida, porque vai ficar muito mais prático, você vai ver. Quando as crianças chegarem, quando você tiver que lidar com o dia a dia de família, você trabalhar com tudo isso, quando você já começou a pôr em prática na sua vida esse exercício de pensar, ou pelo menos elaborar alguma questão de para onde estou indo, quais os projetos que eu tenho para a minha vida, os propósitos, os objetivos e metas, e assim por diante. Eu acho que esse é um exercício muito bom. E aí nós temos um comentário que é o da Sara, deixa eu ver onde eu marquei o da Sara aqui, a Sara Bruzi, que aqui, ela diz assim: ano passado eu consegui fazer um bom planejamento anual. Depois separei tudo que precisava para cumpri-lo e fui fazendo durante o ano, e até que cumpri quase tudo. Ele ficou um pouco além do que eu poderia cumprir, mas o que não der entrará no próximo. A meta agora é marcar um dia para reavaliar o planejamento durante o ano, pelo menos umas 2 vezes, já que algumas coisas precisaram ser modificadas e outras eu já vi que não valiam a pena. Já vou agendar o dia para fazer o do próximo ano. Eu achei isso super legal, porque é um jeito da gente perceber como funciona, né? Às vezes você se sente assim, não, eu não dou conta, não consigo, já tentei 1000 vezes. Mas quando você encontra um caminho que funciona, é muito legal ver isso. Assim como funcionou na minha vida, ver que na vida da Sara também isso é algo que deu resultado. E tem, é claro, aquele grupo que são as pessoas que estão determinadas a fazer dar certo também, né? Como, deixa eu ver, algumas pessoas que eu marquei aqui. A Miriam Borba. A Miriam, é muito legal o que ela escreveu, porque ela conta do projeto que nós fizemos no ano passado, quanta coisa ela conseguiu colocar em prática a partir dali. No caso dela, que trabalha com educação domiciliar mesmo, né? E foi quando ela estava desesperada, encontrou o projeto que a gente estava fazendo no ano passado, e ela disse: Deus, na sua misericórdia, me trouxe ao canal aqui. O ano praticamente acabou e foi realmente melhor. Só que agora tem uma outra mudança para acontecer na vida dela, e ela espera que esse novo projeto nosso aqui seja de ajuda para essa área da vida dela também. E aí a gente tem outras pessoas, como a Priscila Santana, que falou que já está planejando o dia em que ela vai fazer, já combinou com o esposo. Quem mais? A Patrícia Nóbrega, que falou também que ela se sente bastante perdida, mas que chegou aqui nesse projeto e já está anotando tudo e já está colocando assim no papel para perceber como ela pode caminhar nesse sentido. E aí, quem é mais uma? A Renata. Renata diz que nunca fez planejamento anual, nem pessoal, nem para os filhos, mas agora ela está pronta para fazer isso. Já se comprometeu a fazer até o final de novembro, olha que máximo. Ó, até o final de novembro dá tempo de você entrar no curso ainda, porque o curso começa dia 7 de novembro e vai até... vai até a primeira semana de dezembro. Nós vamos passar 30 dias focados aí em planejamento. O curso vai ser um pouco mais, quer dizer, bem mais específico, digamos, do que o que nós estamos trabalhando aqui, né? Nesse projeto eu estou traçando os princípios gerais para vocês irem conseguindo fazer o planejamento, mas o curso ele é mais específico, né? Com passo a passo, assim, para quem precisa mesmo, está realmente necessitando colocar o seu projeto 2020 no papel. E aí eu quero ler o da Vivian, que disse assim: eu sou a pessoa do improviso, tipo eu. Eu planejo mentalmente a semana, vou mudando conforme as coisas vão acontecendo,
Porém, quando falamos na educação das crianças, eu tenho visto que isso não é bom. Ela está seguindo o mesmo caminho que eu segui ao perceber que, de fato, assim, ser a pessoa do improviso na hora de educar não era legal. E já faz um tempo que tenho sentido a necessidade de planejar, mas como nunca fiz, a dificuldade é imensa. Conclusão, eu planejo fazer um planejamento, mas não saio do lugar, simplesmente não consigo. Comecei a fazer anotações e ela foi explicando os caminhos que ela já tentou, né? E ela falou, infelizmente não tem dado certo, mas Deus, em sua infinita bondade, colocou em seu coração o desejo de nos ajudar. O curso nem começou e eu já estou percebendo que mudar não é mais uma opção, e sim uma necessidade urgente. E vamos lá, começar 2020 com um planejamento real, acessível e lindo. Então, gente, depois disso, vamos partir aqui para o nosso... continuar o nosso caminho aqui sobre educação que floresce, porque com comentários como esses, vocês me deixam realmente muito feliz. Eu me sinto grata por poder ajudar de alguma forma com aquilo que eu já aprendi aos trancos e barrancos na minha própria vida. E espero que todos vocês se sintam ajudados, quer seja quem está participando com a gente aqui do projeto da Educação que Floresce, quem vai poder participar do curso também, que vocês realmente sejam abençoados por aquilo que Deus já me permitiu aprender, aquilo com que Ele já me abençoou também, tá bom? E então, vamos continuar a nossa sequência aqui lógica que a gente vem traçando desde o primeiro episódio. Falamos sobre você ter um propósito e saber qual é o seu propósito final na educação dos seus filhos. Depois falamos sobre você estabelecer a sua situação hoje, quem é a sua família, o seu perfil, a situação e nível em que seus filhos estão. Depois falamos sobre... O que a gente falou depois, gente? Não foi prioridades, né? Sobre prioridades, você saber qual é a sua prioridade no momento. Depois, no quarto, eu falei sobre a questão de pôr no papel, assumir um compromisso de anotar e refletir e elaborar mesmo um plano sobre como você pretende educar. E aí hoje eu quero falar com você sobre a importância de você manter os seus pés na realidade da vida. Quando você educa, você tem expectativas. E a nossa tendência é começar com grandes planos e desistir na página 3. Por que a gente desiste na página 3? As pessoas na pesquisa, aquela pesquisa que eu fiz quando eu queria saber, né? Preparando o material do curso, eu queria saber a opinião das famílias. E muita gente disse assim, o problema para mim não é fazer planejamento, é cumprir o planejamento. Gente, por que isso acontece? Isso acontece porque nós temos uma dificuldade em saber planejar dentro da nossa realidade. Sabe o que acontece, gente? Eu não sei, eu comentei isso no e-mail, né? Quem tá no nosso grupo de e-mails, esses dias eu escrevi sobre isso. Eu não sei o que acontece, quando a gente senta para fazer um plano, parece que a gente desliga todas as nossas anteninhas de realidade. E aí a gente sonha alto, assim. Mas aquelas alturas que quem olha, acho que Deus olha e fala, isso aí não vai dar certo. A gente tem essa tendência de sonhar alto quando nós estamos fazendo um plano. A gente sonha alto em questão de como as crianças vão responder aquilo. A gente sonha alto em questão de quanto dinheiro a gente vai ter para investir em recursos. E eu acho que a gente sonha muito alto com relação a quanto tempo nós teremos na nossa vida real. Já percebeu isso? Quando você faz um plano assim, amanhã, dia de amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou fazer isso, 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 isso e aquilo. Ótimo, meu dia está definido. Aí amanhã chega. E aí, na primeiro item da sua lista, que você tinha deixado 1 hora para fazer aquilo, você leva 4. E aí, foi tudo por água abaixo. Porque no outro, que você tinha separado meia hora, você leva 2. E quando você vê, o dia já acabou. E você diz assim, gente, não é possível, eu não consigo dar conta das coisas que eu planejo. Eu tenho uma amiga que acompanha esses nossos áudios aqui, que ela era professora junto comigo. E quando ela entrou na escola, como eu já tinha, né, essa experiência, eu fui acompanhando ela numa tutoria informal, assim.
E volta e meia ela vinha me contar os planos que ela tinha para uma aula ou para um projeto diferente. E eu falava, então, isso aí, simplifica esse negócio, porque isso aí, você não vai conseguir fazer isso em uma aula, isso é impossível. Você está criando uma coisa muito irreal. Ela falava, ah, é mesmo. Aí ela ia reconfigurando tudo, porque muitas vezes ela chegou a lidar com isso, de fazer planos maravilhosos que não dava para colocar em prática em uma aula. Então, e isso não é só ela, gente. A gente faz isso o tempo todo. Então, o segredo dessa educação que floresce, um deles, né? É a gente ir refinando a nossa habilidade de prever realmente o tempo que nós vamos ter, o tempo que nós vamos levar para fazer alguma coisa. Eu acho que especialmente tempo, eu vou focar muito em tempo aqui, porque dinheiro a gente tem mais facilidade de saber quanto tem, né? Porque as coisas têm preço. Mas, em geral, as atividades não vêm com a tag assim, né? Essa atividade custa 5 horas, essa atividade custa 2 horas. É como quando você vê um projeto final e você pensa assim, ah, esse vídeo aqui, né? Suponha que ele tenha 25 minutos. Você pensa, ah, que legal, ela separou 25 minutos e gravou. Só que aí você pensa assim, eu vou fazer isso também. Aí você chega na realidade de que não é só você sentar e gravar 25 minutos. Você tem o tempo de preparar o conteúdo, você tem o tempo de analisar, ler todos os comentários, você tem o tempo de preparar aqui a gravação, você tem o tempo de editar o vídeo, você tem o tempo de subir o vídeo, de escrever as descrições. A gente não conta nada disso. A gente só pega o produto final. Isso acontece com qualquer atividade que a gente vê. Então, tudo que a gente quer fazer com as crianças, a gente tem que considerar o tempo de preparo, que às vezes ultrapassa o dobro ou o triplo do tempo que a gente vai estar ali com elas fazendo aquilo. Então, eu acho que assim, na verdade, o que nós precisamos quando nós falamos sobre como eu quero educar o meu filho? Se você está decidida a realizar um plano, colocar um projeto assim, começa pensando o que é a sua vida real. Começa pensando assim, eu quero fazer um plano que seja eficaz. Esse não é o momento de simplesmente sonhar. Gente, eu sou uma pessoa que sonho muito, e eu sonho altíssimo, assim. E eu sonho alto demais porque os meus sonhos altos me motivam muito. Um dia eu vou conseguir fazer tal coisa. Só que assim, esse um dia é um processo, né? Então uma coisa é você sonhar alto para lá na frente um dia você alcançar. Outra coisa é você querer sonhar esse alto lá da frente para colocar em prática amanhã. Aí não dá certo. Então tem um momento de sonhar, assim, imaginar você fazendo aquilo e tudo funcionando e tudo bem. Aí tem um momento de transformar esse sonho em projeto. Nessa hora a gente pega esse sonho e equaliza ele com a nossa realidade. Isso, gente, é mais difícil do que parece. E aí eu vou sugerir para vocês um exercício assim. Você sentar com papel e caneta ou lápis e fazer um cálculo de quantas horas você tem por semana para estar com seus filhos de fato. E aí, por quê? Primeiro você tem que considerar tudo, certo? Se você é mãe, ou mesmo quem é pai que está aqui ouvindo a gente, você tem que considerar todas as outras coisas da vida que você tem a responsabilidade de fazer, certo? E aí, depois que você separa todas essas outras responsabilidades, você separa também assim, tá bom, então eu tenho tanto tempo, que esse tempo é minha prioridade, a educação das crianças. Só que esse tempo que você tem, não quer dizer que todo ele você estará com as crianças. Lembra da ideia de afiar o machado? Para você ter um bom tempo de qualidade de 1 hora com a criança, existe um período de tempo que na verdade você vai estar preparando isso, ou se preparando. Eu não quero dizer que necessariamente tudo que você vai fazer com a criança, você tenha que passar 1 hora recortando, fazendo, enfim. Mas existe o tempo que você precisa para se preparar, para investir na sua formação,
para investir no seu crescimento pessoal, para investir no seu sono, para investir na sua alimentação, na sua saúde. A gente não tem uma vida que, eu vou passar esse tempo aqui com a criança e vai dar tudo certo. Você tem que cuidar de quem você é. Lembra daquela conversa que nós tivemos, quem participou do Sônia Carson? Você tem que primeiro cuidar de você para depois você estar bem para cuidar dos outros. Isso não é automático, não é mágica. Não é porque você assumiu a educação que você vai ter superpoderes de não precisar dormir mais, não precisar tomar água, não precisar cuidar do seu tempo de reflexão, de análise. Eu sei que para muitas pessoas parece impossível fazer isso, separar um tempo para ler, para aprender, para cuidar da sua própria saúde mental e espiritual e física. Só que, gente, isso é uma regra da vida, assim. Existe o tempo que a gente precisa passar afiando o nosso machado, para que esse tempo que a gente passa aqui com as crianças seja um tempo de qualidade. Se você, por exemplo, isso eu vou repetir, eu falo na academia, eu falo nos cursos e eu vou continuar falando. Se você não cuida aqui de quem você é, se você não dorme bem, por exemplo, você vai ficar sendo uma pessoa muito mais irritável quando você está lidando com as crianças. A tendência da gente perder a paciência quando a gente não está dormindo bem é muito grande. Às vezes você pensa assim, eu sou uma pessoa descontrolada, e é somente porque você não está dormindo bem. Claro, né, gente, isso é um dos fatores, mas eu digo que isso influencia muito. Se você não está em paz, se você não está trabalhando a sua tranquilidade, é claro que você vai estar impaciente com as crianças. Então, o que você acha que é melhor? Passar 3 horas com a criança num nível de impaciência que você não consegue se concentrar, não sabe exatamente o que você quer delas e fica aquela bagunça, ou passar 1 hora com a criança que você está ali presente, que você consegue conversar, que você consegue ter calma, tranquilidade. Então percebam que na nossa vida assim, de educação, a tendência nossa sempre é pensar no que eu tenho que fazer, o tempo que eu tenho que estar lá. E a gente deixa de lado esse tempo que envolve a preparação, tanto daquela atividade, mas especialmente a preparação da nossa vida, a preparação de quem nós somos, para poder estar lá num tempo de qualidade de verdade. Então, esse meu desafio para vocês hoje de considerar manter os pés na realidade envolve essas 2 questões. Você avaliar quanto tempo você de fato tem durante uma semana típica, uma semana regular, e desse tempo que você separou, não, esse é um tempo que eu tenho para dedicar à educação dos meus filhos. Quanto tempo, na verdade, você vai poder passar em atividade direta com eles? É claro, existem momentos que você está ali na casa, mas as crianças estão em outras atividades, né? Você põe elas para fazer alguma coisa. Eu até esses dias estava comentando com uma amiga minha de uma mãe que é homeschooler e tem acho que 5, 6 filhos, então todos em idades diferentes, né? E ela falando como ela prepara umas atividadezinhas para que enquanto ela lida com os outros estejam ocupados. Ela falou, eu sei que eu estou fazendo isso para manter eles ocupados, mas eu escolho atividades boas, então eu não me sinto culpada por isso, porque eu sei que eu preciso de tempo, ora com esses, ora com eles, né? E eu fiquei lembrando também eu não sei se eu já comentei aqui, a mãe do John Wesley, a Susanna Wesley, que ela educou 9 filhos em casa. E ela tinha toda semana 1 hora com cada um, só ela com aquela criança. Porque ela organizava para tudo funcionar certinho, as crianças serem disciplinadas, não ficarem dependendo dela estar ali o tempo todo, para que em algum momento ela pudesse estar exclusivamente, 1 vez por semana pelo menos, 1 hora dedicada àquela criança. E aí alguém, por exemplo, que tem um filho só, pode pensar, meu Deus, 1 hora só por semana de um tempo de qualidade com seu filho? Só que raciocina, gente, se você tem um bom preparo da sua vida, do seu tempo, da rotina de como a casa funciona,
essa 1 hora por semana vai ter um significado profundo na vida da criança, porque você vai estar ali só você e ela e você totalmente presente. Agora, imagina que você tem, sei lá, 12, 20 horas por semana que você está com a criança, mas você olha para a semana que passou e você fala, eu não sei o quanto dessas 20 horas de fato foram momentos em que eu consegui alcançar aquilo que eu acredito sobre o tempo que eu quero passar com os meus filhos. Então, só estou dizendo isso, gente, pra gente ter em mente a questão de eficácia, que é o que eu falei pra vocês, né, da gente ter necessidade de montar um plano eficaz, e de simplicidade. Se você consegue montar um plano simples, ele se torna muito mais realizável, muito mais executável. E o que é um plano simples? É um plano em que você foca naquilo que é essencial. Você não fica angustiando-se com todas as ideias, todas as coisas que aparecem na sua frente, na sua timeline, por exemplo. Você escolhe algumas e se mantém firme nelas, dizendo sempre assim, eu vou manter naquilo que funciona da forma mais simples, sem inventar moda. Inventar moda é um negócio que a gente faz muito, né? Então, cada vez que você está inventando moda, eu faço isso. Eu percebo que eu estou inventando muita moda, eu coloco no papel e começo a riscar. Para eu chegar só na coisa mais simples, na essência daquilo. E aí sim, isso aqui eu consigo cumprir. Isso aqui é minha realidade. Então, meu desafio hoje para vocês podem comentar aqui pra gente, é saber quanto tempo você de fato tem e desse tempo, quanto você separa para se preparar, para considerar as outras questões importantes da educação, além simplesmente do tempo em que você está interagindo com a criança, ensinando, educando de alguma forma ou simplesmente se divertindo com ela. Vamos pensar nisso? E aí depois nós vamos continuar a nossa conversa sobre outras questões. Faltam mais 2, né? Essa é a 5ª, falta a 6ª e a 7ª da educação que floresce. Não esqueçam de anotar as palavrinhas que aparecem. Hoje eu recebi algumas meninas falando que tiveram que assistir 2 vezes ou mais para pegar as palavrinhas. Mas vai valer a pena, né? Quem conseguir me mandar primeiro a resposta vai ganhar aquele prêmio que eu falei lá na lista do Telegram e também por e-mail, tá bom? Até mais então, gente. Fiquem com Deus e coloquem aí os seus planos no papel, desde que sejam planos reais, simples e eficazes, tá bom? Até mais.